Você sempre quis saber o que é DevOps e se ele é uma cultura, uma metodologia e como ele se relaciona com o ágil, se é que ele tem que se relacionar com o ágil? Então fique ligado, porque eu sou o André Gomes e nós vamos falar sobre isso. A palavra DevOps surgiu da junção de duas palavras em inglês, Development e Operations. E essa palavra, ela indica pra gente muito do que DevOps tenta fazer no mundo real, que é trazer as atividades de desenvolvimento o mais perto possível das atividades de operação de tecnologia. E aí, para a gente entender por que isso aconteceu e de onde vem todo esse movimento, a gente tem que olhar um pouquinho para a história do desenvolvimento e de como a gente fazia deploys em produção até certo tempo atrás, no passado. Quando a gente está falando de projetos tradicionais de tecnologia, é muito comum que a gente tivesse um tempo bem longo de desenvolvimento, e aí esse tempo bem longo podia durar de meses até um ano, ou pouco mais de um ano, sem que a gente fizesse nenhum deploy em produção. O deploy em produção é quando a gente pega o nosso pacote, o nosso sistema que está pronto, e manda ele para ser utilizado pelos nossos usuários finais. E aí, como a gente tinha isso acontecendo com pouca recorrência, poucas vezes ao longo do ano, tudo isso era muito operacional, muito manual, e a gente tinha os times de desenvolvimento bem separados dos times de infraestrutura ou dos times de operação. Os times de desenvolvimento sempre ficaram responsáveis por criar o software, então aqui a gente está falando dos programadores tradicionais, os times de teste e até os nossos analistas de negócio, que estavam lá no começo de toda a operação. E aí, o nosso time de operação é o time que é responsável pela infraestrutura, por provisionar máquinas, e aí a gente está falando num período onde não existia nem a nuvem ainda, então todo mundo tinha o hardware dentro de casa, e também pelo time que era responsável por subir essas aplicações nos servidores. Então eles instalavam o Windows, configuravam os servidores, que podiam ser um Tomcat, um IIS, e pegavam os pacotes e colocavam esses pacotes lá nos servidores. Todo esse trabalho era muito manual. Então todo mundo tinha que pegar, gerar o pacote que ia subir ou que ia mudar de ambiente. Esse pacote era um executável, a DLL ou até os arquivos web do sistema que a gente ia subir. E aí isso muitas vezes era trocado por um zip. Então as pessoas pegavam esse arquivo zipado, colocavam ele na rede em algum lugar ou mandava isso por e-mail. E aí a pessoa de operações dezipava e subia isso no servidor. E o problema de trabalhar desse jeito é que isso acabava acarretando vários erros humanos. Então as pessoas não versionavam direito os pacotes que iam para a produção. A gente tinha casos em que o pacote errado subia ou que o pacote às vezes nem subia, não tinha a atualização que a gente queria. E aí isso, quando a gente fazia só uma vez por ano ou uma vez a cada alguns meses, era algo contornável, porque a gente parava toda a operação, a gente parava todo mundo e aí o time todo ficava olhando para essa subida do código em produção. Só que a maneira com que a gente desenvolve tem sido alterada radicalmente na última década, principalmente. Por quê? A gente tem falado cada vez mais de métodos ágeis, a gente tem falado cada vez mais de fazer entregas pequenas que tragam valor para o nosso negócio. E aí, com a gente fazendo cada vez mais entregas num espaço de tempo cada vez menor, essa maneira tradicional de fazer a operação não funcionou. E aí, cada vez mais, o time de operação tinha que se aproximar do nosso time de desenvolvimento. E aí, começaram a surgir práticas, começaram a surgir técnicas para poder acelerar esse deploy, para poder acelerar essa entrega cada vez mais rápida em produção. Só que tudo isso sempre esteve envolto por um negócio que a gente chama de cultura ágil. E essa cultura ágil, ela deu origem à cultura DevOps. Então o movimento DevOps, ele é muito mais do que uma metodologia, muito mais do que um conjunto de práticas. Ele é uma cultura, ele é uma maneira de pensar, uma maneira de trabalhar, em que a gente tem que saber a melhor forma possível de realizar entregas rápidas em produção. A gente tem que saber a melhor maneira possível da operação suportar o desenvolvimento e a gente conseguir fazer com que o desenvolvimento entregue valor para o negócio através dessas entregas cada vez mais rápidas que a operação está fazendo.
E o DevOps, como cultura, ele é dividido em 3 práticas principais. Em inglês, essas práticas são conhecidas como Three Ways e elas funcionam como containers para todas as ferramentas, todas as outras práticas da cultura DevOps. A primeira prática é o Flow, ou seja, o fluxo, e ela define que tudo que você está fazendo dentro da sua esteira DevOps precisa ir somente em uma direção. Em inglês, eles falam que isso tem que ir sempre downstream, ou seja, você tem que conseguir mandar as coisas sempre na direção do desenvolvimento para a produção. E aí, dentro dessa primeira prática, você não pode pegar erros conhecidos e replicar eles ou mandar eles ao longo do seu flow. Significa que o seu flow sempre fica parado até que você corrija os problemas e seja capaz de mandar algo que está funcionando e que agregue valor até a sua produção. Dentro dessa prática, a gente tem coisas como a integração contínua, o deploy contínuo, toda a parte de gestão da configuração. Por quê? A gente está pegando o código que foi feito na máquina do desenvolvedor e a gente está mandando esse código para o nosso Git, por exemplo, que está fazendo versão do código. Do Git a gente consegue pegar e mandar ele para poder rodar testes automatizados, sejam eles unitários ou funcionais. A gente consegue mandar ele para outros ambientes, como ambiente de desenvolvimento, testes e até produção. Então toda essa esteira que vai do desenvolvimento até a produção, ela cria esse fluxo, ela cria esse flow para a gente. A segunda prática é conhecida como feedback. O feedback ele é feito para que nas etapas do flow, quando a gente identifica um novo aprendizado, quando a gente identifica um problema, a gente possa retroalimentar as etapas anteriores e aí com esse novo conhecimento aprender e evitar que esses problemas se repitam. Dentro dessa prática de feedback, a gente tem coisas como a telemetria, que são aplicações que ficam monitorando a nossa infraestrutura, que ficam monitorando a nossa aplicação, e aí a gente sabe se a gente tem erros, se a gente tem excesso de acesso, se a gente tem falhas de segurança. A gente tem também coisas como desenvolvimento baseado em hipóteses, que é quando a gente consegue fazer testes A, B em produção para saber se as coisas estão indo bem, para saber qual das opções a gente deve investir mais. E aí, por fim, a gente tem a terceira prática, que é a experimentação e o aprendizado contínuo. Nela, a gente usa os ciclos cada vez menores de entrega para estar sempre sendo cada vez mais transparente, poder inspecionar cada vez mais o que a gente está fazendo e aí adaptar as nossas entregas para poder trazer o maior valor para o negócio possível. Existem várias ferramentas hoje no mercado que ajudam a gente a fazer DevOps. Notem que dentro dessa cultura DevOps, a gente tem coisas como a automação de testes, a execução automatizada dos testes unitários, a gente tem os pipelines DevOps, que é toda essa esteira automatizada que pode fazer um monte de coisa para a gente, como, por exemplo, levar os pacotes de um ambiente para o outro, executar esses testes automatizados que a gente criou. A gente tem todas as aplicações que fazem o monitoramento, a gente tem as práticas e as ferramentas de gestão, os frameworks ágeis que a gente usa em conjunto com o DevOps. E a gente tem, assim, vários sabores de DevOps. A gente consegue trabalhar com ferramentas de mercado que são especializadas em pelo menos um pedaço do DevOps. Então a gente tem, por exemplo, o Jenkins, que é uma das ferramentas de pipeline mais famosas do mercado. A gente tem o CircleCI, que é uma outra ferramenta que está aqui vindo com bastante funcionalidades novas e está implementando essa cultura DevOps na ferramenta. A gente tem serviços na nuvem, como o GitLab, o GitHub Enterprise e o próprio Azure DevOps, que trazem uma ou mais características dessas 3 práticas do DevOps para a gente poder adotar elas na prática. O importante aqui é que a gente não escolha primeiro uma ferramenta e depois tente atingir essa cultura DevOps. O melhor caminho para a gente usar o DevOps no dia a dia é ter times ágeis, times que estejam rodando algum framework como o Scrum, como o Lean Kanban, e aí esses times vão sentir a necessidade de acelerar e se aproximar mais dos times de operação. Quando isso acontecer, a gente precisa treinar os times de operação, a gente precisa capacitar eles nessa cultura ágil, nessa cultura DevOps, e aí os conhecimentos técnicos são conhecimentos que muito provavelmente eles já têm.
muda talvez um pouco a forma com que eles aplicam, muda talvez um pouco a forma de fazer esses deploys, de levar os pacotes em produção, mas é muito mais importante a gente focar na cultura DevOps e criar um time que entenda por que isso é relevante para a nossa empresa, e aí depois disso a gente focar em capacitação técnica, ou pelo menos focar na capacitação técnica em paralelo com essa cultura ágil. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a cultura DevOps e um pouco mais sobre algumas ferramentas que existem para a gente poder usar isso nas empresas. E se vocês estão gostando desses vídeos que eu estou trazendo, lembre-se de se inscrever no nosso canal, clicar lá no joinha para vocês receberem notificação toda vez que tiver vídeo novo. Foi bom ter vocês por aqui e até a próxima!